Você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de colocar seus limites? Dizer não para você sem culpa é quase que impossível. Você sofre quase que fisicamente quando você sabe que vai ter um embate com alguém ou quando você vai precisar negociar uma situação com uma pessoa importante para você. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero te ajudar com algumas dicas e algumas reflexões que vão fazer com que fique mais leve para você a negociação, a tratativa de situações naturais do dia a dia que fazem com que você se sinta quase que refém das pessoas porque você não tem permissão para desagradar elas, para dizer não ou para recusar qualquer tipo de convite. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Se você gosta de conteúdos sobre autoestima, autoconhecimento, coisas que façam você refletir mais sobre o seu funcionamento, você vai encontrar muito disso por aqui. Uma pessoa que tem dificuldade de colocar os limites, geralmente está imaginando que na hora que ela for falar um não, ou quando ela for negociar como fica melhor para ela, ou quando ela for desagradar ou recusar algo que ofereceram para ela tem a sensação de que ela vai estar estragando a relação. Esse é o primeiro princípio que precisa ser mudado na sua cabeça. Colocar os seus limites não estraga a relação. Pelo contrário, cuida da relação. Sabe por quê? Porque uma vez que você se dê a permissão para dizer para a pessoa qual é o limite do seu conforto, o que você quer e o que você não quer, você está oferecendo uma oportunidade maravilhosa daquele outro que está lá, do outro lado, te ouvir e se adequar aos seus limites, aos seus pedidos e às suas necessidades. Quando você coloca claro ali na mesa as suas necessidades, uma pessoa que se importa com você e tem a intenção de continuar a relação, ela vai fazer o possível para respeitar aquilo que você está colocando para ela. E aí nessa tratativa, nessa reação da pessoa aos seus limites e às suas necessidades, você já consegue medir o quanto aquela pessoa tem condições de respeitar aquilo que você está falando para ela. Tem gente que vai te mostrar que não tem condição ou que não quer e aquilo já vira um filtro, né? Então esse é o primeiro princípio. Uma pessoa que você gosta precisa saber o que você não gosta e aí você vai descobrir como que essa relação tende a seguir. Isso pode ser com a sua mãe, isso pode ser com sua irmã, pode ser com uma melhor amiga, pode ser com um parceiro amoroso, pode ser com um sócio. Você precisa descobrir qual é a reação da pessoa aos seus limites. Isso é muito importante. Uma outra questão é você entender que colocar os seus limites é uma forma de você mostrar para a pessoa que você está cuidando de algo que é seu. Quando você diz não, quando você diz assim não fica bom para mim, eu não gostaria que fosse dessa forma, ou eu não vou poder atender esse pedido, no fundo, você está dizendo para essa pessoa que o não que você diz para ela é um símbolo de um sim que você está dizendo para você mesmo. Você está dizendo sim para uma necessidade sua, você está cuidando de você. E você tem esse direito de cuidar de você. Assim como o outro tem direito de cuidar de si. Então, quando você começa a entender que você tem direito de escolher se quer fazer aquilo daquele jeito, se quer se doar daquela forma, se quer encontrar, se não quer, se quer propor outra coisa, se você entende que isso é uma forma de autocuidado, você também consegue entender que o outro pode dizer não para você também. Que o não que o outro te dá também é uma forma de cuidar dele mesmo. Porque se você tem o direito de cuidar de você, fazer o que é bom para você, por que o outro não teria? Então, esse é um aprendizado muito importante. Quando eu aprendo a dizer não, eu também fico mais suscetível a lidar com o não do outro de uma forma muito mais leve. Eu aceito o não sem me sentir tão ofendida ou ofendido, sem achar que a pessoa não tinha esse direito, ou de achar que eu sou menos importante, ou que ela é uma ingrata. Porque se você acha que você deve dizer sim para o outro sempre, porque senão o outro vai pensar que você não é uma pessoa grata, que você é uma pessoa sacana, ou que você não é disponível, você espera isso do outro. Observa, você consegue perceber isso? Você vai ter muita dificuldade de entender que o outro não precisa te atender sempre. Vai vir sempre aquela fala assim, mas o que custa, né? O que custava a pessoa fazer isso por mim? Talvez custe algo importante para ela. Talvez ir à sua casa hoje custe deixar de ir à aula dela. Talvez te atender nesse horário que você queira custe deixar de descansar no momento de lazer dela. Talvez sair da sua casa hoje num horário que você queria que ela ficasse mais custe a relação dela com o filho dela. Então observa se você não está cobrando das pessoas, porque no fundo você se propõe a atender os pedidos dos outros na medida em que você espera que eles queiram. Então tem isso aí também.
Então, aprenda a entender o não do outro como o outro também tem direito de cuidar das necessidades dele, assim como eu. E tem uma outra questão. Muitas vezes, você adia conversas difíceis porque você acha que na hora que vocês forem combinar, na hora que vocês forem dizer eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso está acontecendo, eu gostaria que fosse de outra forma, na sua cabeça, essa desarmonia é um problema. Isso vai ser como quase que um fim de relação. E como eu disse no início, colocar os limites cuida da relação, evitar conversas difíceis atrapalha também a relação. Porque se você tem uma conversa difícil agora, é um indício de que você não vai engolir coisas, engolir, que na hora que você for falar, você vai ter uma conversa muito pior depois. Então, quanto antes você tiver a conversa difícil, menos acúmulo de dores, de mágoas, de necessidades não atendidas você tem, a ponto de que você consiga ter uma conversa mais leve. Se você deixar muita coisa, aquele esforço, sabe quando você está fazendo um esforço enorme para não falar um monte de verdades que você está aí engolindo, ou para aquela amiga que você está de saco cheio, que ela vem te enchendo e você não consegue falar para ela, vai chegar uma hora que só tem dois cenários. Ou você vai ter uma conversa muito ruim, com muita ofensa, ou com uma carga muito forte ali de agressividade, porque você está de saco cheio daquela pessoa, ou você vai romper com ela. Romper porque você já aguentou tanto e você não tem habilidade de negociação que você imagina que a única forma de se relacionar com aquela pessoa é desse jeito. É engolindo. E aí você diz, eu não quero mais, porque se for para engolir, eu não vou aguentar, eu já engoli muito. Aí você vai ter que romper com aquela pessoa. Então uma forma de você alinhar é quando você vai falando aos poucos, quando coisas vão acontecendo e você vai alinhando, você vai dizendo, olha, isso que aconteceu hoje não foi tão legal. Amiga, ontem você me ligou num horário e eu não atendi, você ficou me mandando mensagens, né? Assim, queria dizer pra você que quando eu não te responder, é porque eu não posso. Eu queria te dizer, fala pro seu marido, pra sua esposa, que quando você fala comigo nesse tom, eu me sinto de um jeito em que eu fico chateada, eu me sinto desrespeitada. Então eu queria que a gente combinasse de, nessa situação, você usar outro tipo de tom, porque você fala da situação. Se você esperar muita coisa, sabe o que parece? Você está querendo juntar um dossiê de situações para que você tenha algo validado, uma sequência de situações para poder dizer assim, ó, tá vendo como você é mal? Pronto. Porque muitas vezes o medo de dizer não é porque você quer sair como inocente, como o bonzinho, como alguém que está sendo maltratado e foi maltratado o suficiente para só agora falar. Tem muita gente que chega nesse ponto, que só tem coragem de falar quando já foi muito agredido. Porque ela não tem permissão, ela se sente mal, ela acha que ela é uma má pessoa se ela disser que o outro está incomodando, se ela tiver que recusar coisas, se ela tiver que colocar alguns limites. Então, como ela não tem permissão, é quase como se ela desejasse que a pessoa fizesse coisas horríveis com ela para ela poder vomitar tudo na cara dela. E isso é um formato muito ruim, porque desse jeito você não cuida da relação. Provavelmente, quando isso acontece, nem você nem a pessoa querem mais. Porque já ficou muito ruim, foi muita coisa jogada na cara, as pessoas não querem mais. Então começa a colocar aos poucos. Trabalhe em você a permissão de ter necessidades. Já parou para pensar que talvez você nem se autorize a não gostar de alguma situação? Será que você não fica dizendo assim, é frescura minha? Todo mundo aceita isso, por que eu não posso aceitar? Por que eu tô incomodada com uma coisa tão pequena? Por que eu tô achando que tal coisa é tão irritante? Tem gente que não acha. E daí se tem gente que não acha? A primeira forma de você começar a se validar, dizer o seu não, é validando as suas necessidades. Se dê o direito de ter necessidades. E sabe o que você pode fazer? Coloca aí num papel uma lista de necessidades que você tem naquela relação que você está precisando cuidar. Digamos que você tem uma relação com seu marido, com seu filho, com seu sócio, e você está precisando alinhar algumas coisas com aquela pessoa. Antes de pensar em acusações e julgamentos, pensa aqui, que necessidades minhas não estão sendo atendidas nessa relação? Que necessidades estão faltando aqui? Eu não estou me sentindo atendida na minha necessidade de ser acolhida, não estou me sentindo... Você pode ser um homem que esteja não se sentindo respeitado, pode ser uma mulher que não está se sentindo valorizada, pode ser uma pessoa que não está se sentindo ouvida, não estou me sentindo ouvida, essa pessoa não está me escutando, ou essa pessoa anda me insultando, estou me sentindo menosprezada. A minha necessidade de apreço não está atendida. Aí eu vou te dar uma ideia. Procura na internet lista de necessidades e outra lista chamada lista de sentimentos. Coloca as duas listas para você entender que necessidades você anda tendo e qual é o sentimento associado àquela necessidade. E aí sempre que você for ter uma conversa difícil, acesse essa lista primeiro.
qual é a necessidade que não está sendo atendida nesse momento e qual é o sentimento que está sendo associado. Que aí quando você for falar com a pessoa, você acessa essas duas informações, conta para ela a necessidade que não foi atendida, o sentimento que você teve, e aí você faz um pedido. É isso. Necessidade, sentimento e pedido. Sempre termine essa conversa com um pedido claro. Não com um julgamento, mas um pedido. Eu gostaria que na próxima vez você falasse comigo de tal forma. Eu queria que da próxima vez você me pedisse de outro jeito. E aí você fala qual é a forma que você espera. Que às vezes a gente acha que é óbvio, que o outro deveria saber como eu estou me sentindo, que o outro deveria saber como agir, que o outro deveria saber como me tratar melhor. E deixa eu te falar uma verdade. A obrigação de contar para o outro como fica melhor pra gente é nossa. Pode ser nossa mãe, pode ser nosso filho, pode ser nosso marido. A obrigação não é do outro, é minha. Eu preciso saber como fica melhor para mim e eu comunico isso da forma mais clara e explícita possível. Ninguém sabe o que calado quer. Fale o que você precisa falar. E pode ser que você não tenha essa permissão, porque você pode ter vindo de um lar onde você não teve voz, onde houve muita dependência emocional, onde você tinha medo de expressar suas necessidades, sua vontade, seus desejos, e você era reprimido. Talvez você fosse até punido se você falasse sobre essas coisas. E eu quero te dar uma sugestão. Assista ao workshop, seja a sua prioridade, supere a dependência emocional. Dizer não para as pessoas é uma libertação, mas se você tem dependência emocional, você não vai conseguir fazer isso. Então, para que você entenda de onde vem essa prisão que você mesma se coloca, ou você mesmo se coloca, assista esse workshop. Lá você vai entender que histórias da sua infância você teve que podem ter criado alguns perfis de dependência emocional, e eu te conto como você pode sair para romper com esses padrões. Tá bom? Fica aqui a minha sugestão. Então, como esse vídeo chega até você, conta aqui pra mim, pra quem você anda precisando dizer não. Eu vou adorar saber. Até a próxima.